É sempre bom estar aqui na igreja, né? Já essa semana foi uma semana ótima. Estive algum tempo com alguns irmãos na quarta-feira. Hoje novamente, o pastor Viana me pediu para novamente trazer a palavra. E isso é um motivo de gratidão, né? Porque aqui é uma igreja muito especial, né? No sentido de que nós começamos aqui, né? Na verdade, o ministério pastoral há muitos anos atrás, né? Alguns que não me conhecem, então, são já mais de 20 anos que eu estou em Manaus, né? Agora como pastor. E com a graça de Deus e pelas orações dos irmãos, Deus tem nos abençoado. Nós temos visto o fruto do trabalho, né? Homens e mulheres crescendo para o Evangelho, né? De levar a palavra, de se dedicar a Deus. E isso é muito gratificante, né? Assim como é gratificante ver jovens que estão conosco hoje, né, como até meu filho é um dos pastores da igreja, né, então a gente fica muito feliz de ver que o Evangelho ele realmente muda, ele transforma pessoas, né, e ele não para de crescer. Né, com a graça de Deus ele não tem parado de crescer e nós estamos muito felizes por isso. Né. Aqui, né, hoje, aqui eu lembro que quando eu comecei aqui na igreja, eu era um participante bem silencioso, né, eu vim aqui, quem me conhece, eu era muito tímido, né, e ficava do lado de cá, né, eu não sei se os tímidos ficam desse lado, mas eu ficava desse lado, então a gente ficava ali com meus filhos, mas Deus abençoou e foi transformando, né, e isso que é a realidade do Evangelho, ele realmente transforma pessoas, né, e para quem me conhece, naturalmente Deus transformou a minha vida e continua transformando, né? Porque o Evangelho ele não para. Hoje eu escolhi um tema, né? E o pastor Neil ajudou bastante hoje de manhã, ele deu uma ideia fantástica e eu vou trabalhar em cima da ideia que ele nos colocou. Eu vou falar um pouquinho a respeito da nossa identidade em Cristo. Porque nós precisamos ter clareza a respeito de quem nós somos, né? Como igreja, como filhos de Deus, né? Nós precisamos entender quem nós somos para que nós possamos trabalhar no reino de Deus. Né? Se você não tem uma consciência clara a respeito de quem você é em Jesus Cristo, é muito mais difícil você realizar as coisas. Naturalmente, o ser humano, né, e eu falo isso como qualquer ser humano normal, ele tem as suas crenças. E a partir das suas crenças ele constrói os seus valores, aquilo que ele valoriza ou aquilo que ele crê que é importante para alcançar os seus sonhos, os seus desejos, aquilo que ele quer. Essa é uma realidade inevitável. Todo ser humano ele parte desse princípio. E isso é aplicável em qualquer ser humano ou qualquer entidade. Tudo que a humanidade realiza, ela é sempre pautada nesses elementos. Com base nas minhas crenças, eu tenho os meus valores, e dos meus valores eu alcanço meus sonhos. É como uma escada, né, que é muito importante a gente entender. Se você tem bons valores, né, ou num sentido geral é melhor falar assim, se você tem boas crenças, né, você vai ter bons valores e você vai alcançar bons sonhos. Né? Ao passo que, se você tiver crenças ruins, né, o resultado disso não vai ser bom. Né? Isso é um sentido geral, é só para a gente entender a nossa natureza e como as coisas são. Muito bem, aí nós precisamos pensar nós como igreja. Né? O pastor Neil de manhã ele estava fazendo estudo sobre Atos, né? E ele falou que os judeus eles sabiam ser judeus, né? No sentido eles viviam o judaísmo, né? E eles não vou dizer que amavam, mas eles eram profundos conhecedores da cultura deles. Né? Então eles eram profundos conhecedores da palavra de Deus e eles se dedicavam realmente a isso. Né? E a partir dessa ideia, eu me pergunto, né? E aí o próximo slide ele traz essa pergunta para você. Será que nós sabemos ser igreja? Muito mais, eu vou dizer assim, será que nós sabemos ser igreja de Jesus Cristo? E é uma pergunta que eu vou trazer para a gente pensar ao longo do estudo, para que a gente saiba responder isso com clareza. Às vezes a gente pensa que sabe, né? Mas talvez a gente não tenha olhado as Escrituras de uma maneira mais profunda e mais detalhada. E é isso que eu quero fazer com vocês. Nós queremos ter clareza de qual é a nossa identidade em Jesus Cristo. Tá bom? Para isso, eu queria que nós lêssemos alguns versos do livro de João, capítulo 17. Tá certo? Eu vou dar uma passada por todo esse capítulo, mas eu queria que nós pudéssemos ler juntos dos versos 1 a 11. Então,
Quem encontrar João 17, né, fique de pé. Eu vou ler do verso 1 a 10 e o verso 11 nós vamos ler todos juntos. Tudo bem? O verso 11, todo mundo lê junto comigo, tá bom? Ele começa assim. Jesus falou assim, e levantando os seus olhos aos céus, e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora, já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste. E eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Oremos. Santo e amado Deus, nós te pedimos que nesta noite possamos nos dobrar diante da tua palavra, que possamos reconhecer o teu poder e autoridade sobre todas as nossas vidas. Que cada um de nós possa se submeter à verdade do teu evangelho, Senhor. É em nome de Cristo que nós te pedimos. Amém, Senhor. Podeis assentar. Esse texto em João, né, João 17, eu tentei fazer uma frase que resumisse as ideias desse capítulo, e a gente vai tentar pensar, a partir dessas frases, as ideias que ele está colocando para a gente nesse texto, tá bom? Então, no próximo slide, ele coloca assim: criados para glorificar a Deus, santificados na palavra, vivendo com unidade, para que o mundo creia em Jesus Cristo. Então vamos ler juntos, tá bom? Criados para glorificar a Deus, santificados na palavra, vivendo com unidade, para que o mundo creia em Jesus Cristo. Essa realidade ele vai discutindo ao longo desse capítulo de maneira muito clara, né? E você vai ver ele repetir algumas ideias que ele estabelece, que nós vamos olhar nos versos seguintes desse capítulo 17, né? Então a gente pode avançar no próximo slide. Nós vamos ver a respeito dessa oração de Jesus, que ela é uma expressão de adoração a Deus. Então ele entrega nas mãos de Deus não somente a vida dele, mas todos aqueles que virão a crer nele, né? E a vida dele, ele parte do princípio que ele glorificou a Deus no viver dele. E ele ainda havia de glorificar, porque ele ainda glorificaria a Deus na cruz do Calvário. Então, essa obra, essa oração, na véspera dos seus sofrimentos, né, ele vai estabelecendo os parâmetros da nossa identidade. E a gente tem que ter bem claro isso. A primeira coisa que ele estabelece é que ele glorificou na terra a Deus. Então, o primeiro aspecto é que na nossa vida, ou na vida de Jesus Cristo, o primeiro aspecto que nós devemos buscar é a glória de Deus. Independente de qualquer coisa, é a glória de Deus. A sua vida, a sua família, a sua igreja, seus filhos, seu salário, a sua casa, tudo o que você tem é para a glória de Deus. Esse é o princípio que ele estabelece no seu próprio viver. Ele entregou a vida dele completamente para a glória de Deus. Então, esse é o primeiro aspecto. Isso a gente vê isso no verso 4 com clareza. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer.
Nós somos chamados a glorificar a Deus. Jesus veio ao mundo para glorificar a Deus. Então ele estabelece esse primeiro parâmetro. O segundo parâmetro, a gente vai ver lá nos versos, principalmente a partir do verso 17, né? Que é santifica-os na tua verdade. Ele fala lá no verso 17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim, né, como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Né? E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Verso 19. Então, ele estabelece o segundo aspecto de nossas vidas, que nós devemos ser santificados na palavra. Ele santificou-se na palavra e ele nos chama a sermos santificados na palavra. O pastor Neil também falou sobre isso de manhã, a respeito dessa realidade, da importância da palavra de Deus na vida do crente, na vida do cristão. Nós somos chamados a viver uma vida de santidade. E essa santidade é a partir da palavra de Deus. Ele roga a Deus para que nós sejamos santificados na palavra. E nesse sentido, nós somos responsáveis também por nos santificarmos na palavra. Tá certo? Então, ele opera em nós e nós temos a responsabilidade de buscar a sua palavra. O terceiro aspecto que ele coloca é para que sejamos um. Né? No verso 4, ele fala isso, né? Perdão, no verso... Deixa eu achar minha outra anotação, porque eu anoto em um monte de lugar, aí fica ruim, né? Então, vamos lá. Aqui, João, capítulo 17. O verso... Perdão, de vez em quando a gente dá umas falhas, né? Quantos me deste para que sejam um. Verso 11, né? É isso, verso 11, perdão, desculpa. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste para que sejam um, assim como nós. E aí depois ele vai falar um pouquinho mais para frente as mesmas coisas, né? E no verso 20, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Né? Aí ele repete no verso 22, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então ele estabelece o padrão, né, o caráter de Deus. Deus é um, né? A unidade do Pai, Filho e Espírito Santo é uma realidade. E ele nos chama à mesma realidade, como filhos de Deus. Você foi chamado em Jesus Cristo para ser unidade no corpo de Cristo, para ser unidade na igreja. Você é participante do corpo de Cristo e como participante desse corpo, você compõe uma unidade. E você deve, assim como você é Deus, né, Jesus roga para que você seja um, você tem a responsabilidade de buscar a unidade com o corpo de Cristo. Então, esse quarto fato nos ajuda, é o terceiro fato. O quarto fato, né, é que, uma vez que eu sou santificado na palavra, uma vez que eu fui chamado para ser unidade, eu sou chamado para que o mundo conheça que Jesus, né, veio ao mundo. Né? O mundo deve conhecer. Nós devemos ser instrumentos na mão de Deus para que o mundo conheça que Jesus Cristo foi enviado por Deus. Então, esse quarto aspecto, né, ele retrata algo muito importante. Né? Nós todos temos a responsabilidade de levar a palavra de Deus, levar o evangelho a toda criatura. E Jesus ora para que isso aconteça em nós, para que nós sejamos um, para que o mundo conheça que Jesus Cristo foi enviado. Então, esse terceiro aspecto, ou quarto aspecto que é lidado nessa adoração de Jesus Cristo, ele mostra um elemento muito importante, né, e está lá na nossa frase resumo, que é justamente a ideia de que nós fomos chamados para que o mundo conheça Jesus Cristo. Então, esses três elementos principais, considerando que nós, em tudo isso que ele fala a respeito da santidade na palavra, da unidade do corpo de Cristo, e que o mundo conheça Jesus, essas três realidades, todas elas são para a glória de Deus. São para que nós glorifiquemos a Deus. Então,
Aqui esses são os elementos base, né, da adoração a Deus, que Jesus Cristo, ele ora por nós ali naquele momento, um pouquinho antes da sua morte, dos seus sofrimentos. E esses elementos, né, eles naturalmente, eles apontam para a história da redenção. Porque o que nós vamos ensinar para o mundo? Justamente o Evangelho. Não é essa é a realidade. Nós fomos criados por Deus para proclamarmos as boas novas do Evangelho ao mundo. Então, esse fato, né, Deus se fez carne com esse propósito. Você foi chamado, né, pela redenção, que ela é narrada em toda a Escritura, justamente para que o mundo conhecesse Jesus Cristo. Então, a história da redenção nos leva ao Evangelho, né? E o Evangelho, o que é o Evangelho? Né? O apóstolo Paulo define muito bem na carta de Paulo aos Romanos, né, que é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E ele continua lá no verso 17, o justo viverá da fé. Então ele estabelece e resume as verdades. Né? O Evangelho, basicamente, nós entendemos que ele pode ser dividido a criação, o pecado e a redenção. Essas três estruturas estão ali. Né? Pode esperar um pouquinho antes de passar essa parte, que fica no slide anterior. Isso, aí está ótimo. Então, a criação, ela nos mostra que tudo depende de Deus. Essa é uma realidade muito importante. Tudo depende dele. Né? O que é a criação? Quando nós imaginamos a criação, você pode pensar nos 3 primeiros dias. O que Deus está criando nos 3 primeiros dias? Os espaços. Né? Então, Deus, a sabedoria dele é infinita. Né? Nós, se a gente fosse arrumar alguma coisa, a gente ia primeiro tentar ver o que ia colocar dentro para depois fazer a casa. Né? É mais ou menos assim, né? A gente compra a geladeira, depois pensa na casa. Né? A gente é meio bagunçado, mas Deus ele faz tudo de maneira organizada, ele é muito sábio. Então ele primeiro organiza os espaços, né? O céu, as estrelas, o mar, os céus, a terra, e ele organiza todos os espaços. Depois ele organiza o quê? Os utensílios desses espaços, como se fosse a criação, o templo e os utensílios do templo. E nesse templo ele colocou o ser humano como alguém muito especial para cuidar de todas essas coisas. Né? Como seu representante, ele estabelece o homem, né, como seu sacerdote sobre toda a criação. Né? E como você pensa que deve ser esse sacerdote? Esse sacerdote deve viver como? Qual o propósito do ser humano que foi colocado no templo santo de Deus? Adorar a Deus. Não deve haver outro propósito. E isso nos leva a entender que o propósito de Deus para toda a criação é justamente a finalidade é a adoração a Deus. Como nós vimos em João. Né? Em João 17, o propósito da vinda de Jesus Cristo ao mundo é a glória de Deus. Né? É a adoração. Você também foi criado com esse propósito. Então, tudo depende de Deus. Deus criou todas as coisas, os espaços, os utensílios, o ser humano como seu sacerdote. Deus é santo, Deus não se mistura com pecado, né? E ele não se mistura com tudo aquilo que é inferior a ele. Né? Ele é santo, é perfeito. Né? E o que é o pecado? O pecado é algo que nós já aprendemos e sempre, eu tenho certeza que vocês aprendem aqui, que é não confiar e ofender a santidade de Deus. Não confiar em Deus e ofender a santidade de Deus. Então, em essência, Romanos 1:21 fala claramente que não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Esse é o problema da humanidade. A humanidade pecadora, ela não reconhece Ele como Deus, né, e não glorifica como Deus, nem dá graças a Ele. Então, quando nós olhamos a lei, né, a criação, ela estabelece todo o padrão de santidade de Deus. E a humanidade, ela erra o padrão de santidade de Deus, ela é totalmente depravada, né, e ela tem o pecado como a fonte de todo o sofrimento. Então, todo o sofrimento que existe, né, e que nós vivenciamos no mundo hoje é fruto do pecado. Mas Deus, né, no seu amor, na sua misericórdia, Ele nos oferece a redenção. A redenção, o que é? Em essência, ele resolve o grande problema, o grande conflito, né, de como punir o pecado e, ao mesmo tempo, salvar o pecador. Né? Então, essa é a grande questão da redenção. Né? Como que a gente pune o pecado e resolve isso? Né? Então, Jesus ele vem com este propósito, né, e ele confirma a sua justiça. Né? Jesus foi humilhado, morto,
segundo os decretos de Deus, como substituto nosso na cruz do Calvário. Ele assumiu na cruz a ira que estava destinada a nós. Ele vestiu as nossas vestes pecaminosas e nos vestiu com as vestes gloriosas dele, né? Então, por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Então, a finalidade do Evangelho, qual que é? É salvar a humanidade para a glória de Deus. Esse é um resumo, né, de todo o Evangelho. Na nossa igreja, a gente divide o Evangelho em 5 partes, para as pessoas entenderem o Evangelho. É só para fins didáticos, né? Então, no próximo slide, a gente vai ver. A gente divide basicamente o Evangelho em 5 partes: a criação, o pecado, a justiça, a misericórdia e a salvação. Essas 5 partes, cada uma delas compõe os parâmetros, né, ou o entendimento geral do Evangelho. Se você não entende o Evangelho, é muito difícil você entender a sua própria identidade, né? Porque é muito interessante a gente pensar como nós somos igreja. Porque muitos pensam que ser igreja é a respeito daquilo que a gente faz. Mas ser igreja não é a respeito do que nós fazemos. É a respeito, né, de quem realmente nós somos, daquilo que nós cremos, de quais são os nossos valores, o que nós queremos alcançar, é aquilo que nós desejamos. É sobre isso que é o Evangelho. Então é sobre a nossa vida, sobre quem nós somos, né? Então quando nós olhamos para o Evangelho, né, ele vai falar sobre a criação. A criação, nós entendemos que o Deus, criador e sustentador de todas as coisas, fez o ser humano. Qual o propósito do ser humano? Adorar a Deus. Simples, né? Mas o ser humano, o que ele fez? Deus falou: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que o ser humano faz? Come. E o que é o pecado? A falha do ser humano em adorar a Deus. Essa é a essência do pecado. Ele falhou. E por causa do pecado, ele está separado de Deus. Ele morre não só fisicamente, mas espiritualmente. A morte física e a morte espiritual. Deus é justo e ele cumpre com a sua justiça. Se ele falou que certamente morrerá, o que vai acontecer? Vai morrer. Ele está morto, né? A humanidade está morta em delitos e pecados. Então ele estabelece a justiça de Deus. E qual o destino do ser humano? A morte, né? A morte física e a morte espiritual. A morte espiritual é o distanciamento de Deus. Por isso que ele foi expulso do Jardim do Éden. E depois da morte espiritual vem a morte física. Então esse é o estado da humanidade. Ele está morto espiritualmente e ele vai morrer fisicamente. Ele não tem esperança. Está destinado a ira, né? Mas Deus é misericordioso e quer salvar o pecador, né? Então ele vem ao mundo, né, em perfeita justiça, vive uma vida perfeita de justiça e adoração. Ele se entrega para morrer na cruz, recebe sobre ele toda a ira que estava destinada a nós, aqueles que seriam salvos. Fique bem claro isso. E nos dá a certeza de que o sacrifício dele foi aceito na cruz do Calvário, porque ele ressuscitou ao 3º dia. E isso nos dá o quê? A esperança. Então, o Evangelho, de uma maneira bem simples, você pode declarar ele em poucos minutos e nos dá uma clareza do que Deus fez por nós, porque de fato Ele fez. Eu já estava condenado, eu já estava morto, mas Deus me salvou, né? Ele me deu uma nova vida, Ele me deu esperança. Essa é a realidade que nós vivemos, né? Mas ainda assim, você mesmo sabendo essas realidades, nós às vezes não aplicamos essas realidades em nossas vidas. Por isso que nós temos que entender profundamente o Evangelho. O Evangelho é muito importante na vida do cristão, né? Por isso que Paulo fala que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que ele gasta capítulos e capítulos, né, basicamente 11 capítulos para explicar o Evangelho, né? O maior compêndio da Bíblia a respeito do Evangelho são justamente esses capítulos 1 a 11 do livro de Romanos, né? Se você não se dedica a entender, você nunca vai perceber todas as coisas que ele está falando, né? E se você não estudar a palavra de Deus, você jamais vai conhecer tudo que ele tem a ensinar,
né? Eu não imagino que eu seja capaz de compreender todas as coisas, né? Por isso eu não cesso de estudar e de buscar aprender cada dia mais, tá certo? E eu creio que aqui existem homens e mulheres maduros que devem buscar compreender todas essas coisas e aplicar todas essas coisas em sua vida. Por isso eu vou voltar e vou destrinchar cada um dos pontos da criação, ainda que rapidamente, porque senão a gente vai ficar até... Eu acho que eu tenho limite de horas aqui, né? Então, ainda é cedo, né? Normalmente o pessoal fala, quando eu me empolgo muito, eu prego umas 2 horas, mas eu pretendo terminar antes disso, tá? Então, criação, né? É o primeiro aspecto. Então, vamos rever todas as coisas, né? Nós, no princípio de todas as coisas, Deus estabeleceu relacionamentos santos, tá certo? Que é o próximo slide, tá certo? Deus estabeleceu relacionamentos santos. Tá certo? E para que esses relacionamentos aconteçam, eles têm que ser segundo o padrão de Deus. E aí ele estabelece o que a gente chama de os mandatos de Deus. Os mandatos de Deus, em essência, são 3 mandatos. O mandato espiritual, que ele dita o nosso relacionamento com Deus. O mandato social, que ele dita os relacionamentos entre os seres humanos. E o mandato cultural, que ele dita como são os relacionamentos do ser humano com o mundo criado. Tudo bem? Aqui, quem quiser aprofundar nisso, isso é um assunto muito legal, você pode estudar. Eu vou tentar resumir isso no próximo slide, né? No próximo slide eu vou tentar resumir todas essas coisas. Deus criou o mundo, criou o homem e a mulher, né? E estes são filhos de Deus, né? Em essência. Eles são seus representantes, tá certo? Esse homem e mulher devem viver em unidade. Lembra, né? Quando Deus criou o homem, foi o único momento que ele fala, não é bom que o homem esteja só. Né? E os outros dias ele falou, ele criou cada coisa e eis que era bom. Né? Mas quando chegou na criação do homem, ele falou, não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque dessa maneira, ele não o representaria adequadamente. E para que ele o representasse adequadamente, ele criou quem? A mulher, para que eles pudessem viver o quê? Unidade com Deus, tá certo? Então, o relacionamento social, né, entre homem e mulher, a unidade criada, a unidade perfeita aqui, antes do pecado, tá certo? Essa unidade perfeita, né, os fez filhos de Deus. E estes dois se relacionam com Deus pela palavra, porque todas as coisas foram criadas pela palavra. E eles devem viver em unidade, em comunhão, homem e mulher com o seu Criador. Uma união que frutifica, que gera filhos, tá certo? E ele fala isso claramente no livro de Gênesis. E como este relacionamento deve ser com o mundo, né? Então há uma unidade entre homem e mulher, há uma unidade entre Deus e a humanidade, e essa humanidade cuida de toda a coisa criada como seu representante. Né? Ele é o sacerdote que cuida de todas as coisas. E qual a finalidade disso? A glória de Deus. Né? Então, a glória de Deus. Esse é o propósito de toda a criação. Né? O ser humano foi criado. Ali são relacionamentos santificados. Né? Ali é tudo santo e perfeito. Não há falha, não há erro. O homem não briga com a mulher não briga com o homem. Os dois vivem em unidade, né? O Adão faz até um poema, né? Ossos dos meus ossos, né? Carne da minha carne, né? O primeiro poema, né? Então, se o seu marido falar alguma coisa assim, né? Dê glória a Deus, né? Que ele pelo menos falou isso, né? Então, né? O primeiro poema lá da humanidade foi estabelecido porque é um relacionamento amoroso, de cuidado mútuo, né? O primeiro relacionamento, um relacionamento santo, onde não há divergências, porque os dois estão em plena adoração a Deus, cumprindo com o propósito deles, que é a glória de Deus. Então estava tudo perfeito, tudo ótimo. O que o homem não podia fazer? Comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí, quando ele come, vem o quê? O pecado. O pecado o que é? A falha em adorar a Deus. Então essa realidade está colocada para nós. Né? Então o que acontece com os relacionamentos a partir disso? Os relacionamentos são corrompidos. Certo? Então o pecado ele traz a corrupção, né, do relacionamento entre a humanidade e Deus. Então não é mais possível, porque Deus é santo e ele não se mistura com o pecado. Não é possível mais
o ser humano se relacionar com Deus. Assim como não é mais possível a mulher e o homem se relacionarem sem divergirem, né? A falta de unidade nos relacionamentos é fruto do pecado. Assim como o relacionamento da humanidade com o mundo criado é um relacionamento o quê? Destrutivo. Né? Nós destruímos todas as coisas. Né? Então, o próximo slide ele vai apontando essa realidade. O Deus criador, né, e sustentador de todas as coisas, porque ele não muda, ele criou a humanidade se corrompeu. A humanidade se corrompeu e os relacionamentos se corromperam. Né? E isso vemos claramente lá no livro de Romanos. Né? Tudo isso está claro. Né? Eu deixei as referências, depois o pastor pode passar para vocês, tá bom? Eu não vou ficar destrinchando cada texto. Mas o que acontece? O homem agora, por causa do pecado, ele não ouve a palavra de Deus. O ser humano, por causa do pecado, ele é incapaz de adorar a Deus. O ser humano agora ele vive em desunião, cada um olhando para si mesmo, buscando os seus próprios interesses, escravos dos seus delitos e pecados. Né? Ele deseja e ele nada alcança porque ele busca apenas os seus próprios prazeres e deleites. Né? Ele não cuida da natureza, ele usa a natureza de uma maneira egoísta. Então ele é descuidado com o mundo criado, destrutivo. Ele é incapaz de representar a Deus no mundo criado. Então essa é a realidade do homem. O pecado é extremamente destrutivo, não só para o relacionamento entre a humanidade e Deus, mas no relacionamento entre os seres humanos e no relacionamento entre a humanidade e o mundo criado. Então, esse mundo destrutivo, né? A maldade que existe no mundo é tudo fruto do pecado. E nós todos somos, por natureza, escravos do pecado. Tá bom? Então esse é o estado da humanidade. Sem Deus no mundo, sem esperança. Essa é a realidade que Deus nos coloca, né? E nós vemos claramente. Mas nós entendemos que Deus é justo, né? E uma vez que nós somos pecadores, né? Vem a justiça de Deus. Então, vem a morte física e espiritual. Né? O ser humano está distante do Deus Criador, ele está morto espiritualmente, e toda a humanidade já está morta espiritualmente, e também ela está condenada à morte física. Então, essa realidade inescapável, o tempo vai dizer, mais cedo ou mais tarde, nós que estamos velhos e levando a palavra, nós vamos morrer. Tá certo? É uma realidade inevitável. Tá certo? O único, né, se você precisar fazer um investimento na sua vida, só existe um que é importante, né? É o seu caixão. Vou ser duro, mas é a verdade. É a única coisa que você precisa, porque o resto você não precisa. Tá certo? É o único investimento que tem alguma utilidade para a sua vida é esse. Tá certo? Mas eu já falei para meus filhos, pode comprar um caixão de papelão mesmo, não esquenta não gaste comigo. Né? Mas mesmo assim eu vou dar o dinheiro para ele fazer o que ele quiser. Tá bom? Então, é inevitável, é inescapável. A justiça de Deus se cumpre. Né? A morte física é inevitável, toda a humanidade está condenada, porque Deus é justo. Né? Deus é justo. Ele não vai deixar de punir o pecado. Né? E ele jamais vai deixar de fazer o que ele prometeu, porque o caráter dele não mudou desde o princípio. Quem mudou fomos nós. Né? A humanidade que se tornou destrutiva é a humanidade que se afastou de Deus. Deus é justo e ele precisa punir o pecado. O homem é incapaz de salvar a si mesmo. Tá? Esse é o estado do homem. Mas Deus, ao mesmo tempo que ele é justo, ele também é misericordioso. Né? Então, o quarto aspecto lá do Evangelho, ele mostra que a misericórdia. Então, Deus é bondoso. Isso é uma realidade que nós aprendemos ao longo de toda a Escritura. Ele é tão bondoso, Deus é tão misericordioso que ele quer salvar o pecador. Próximo slide ele fala isso, e tem vários textos que apontam para isso. A misericórdia de Deus, o cuidado dele. Ele quer salvar, ele se compadece do pecador. E ele é tão, o plano dele é tão perfeito que antes mesmo do homem pecar, ele já tinha preparado esse plano. Então, a redenção, a salvação, ela já foi planejada por Deus desde antes da criação de todas as coisas. Deus sabia que a humanidade ia falhar. Então, antes da criação do mundo, ele já tinha preparado todas as coisas. E quando o homem e a mulher pecaram, ele fez uma promessa. Qual é a promessa?
da semente, né? Então, as promessas do Redentor. Ele prometeu uma semente, falou que da semente da mulher nasceria quem? Aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, a esperança que não havia, Deus deu a esperança. A humanidade estava condenada, mas Deus prometeu aquele que venceria Satanás, né? Então, ele promete a semente, né? E a narrativa de Gênesis, ele vai mostrando claramente, né, a expectativa do Redentor, ela caminha ao longo de toda a Escritura, né? É este o Redentor, é aquele esperado, né? E passa Enoque, passa Noé, a criação, né? A história vem, aí surge Abraão, né? Aí vem Abraão. Abraão vem, homem justo e bom, mas ainda assim ele peca. Ele falhou ainda, né? Ele continuou falhando. Mas mesmo que ele tenha falhado, por causa da sua fé, né, porque ele creu nas promessas de Deus, ele sabia que viria o Redentor, Deus, né, fez uma promessa a ele. Qual a promessa? De que ele, através dele, todas as nações seriam benditas, não é isso? Então, a promessa da bênção das nações a Noé. Abraão, né? Estou falando misturando aqui, né? De vez em quando eu misturo isso, né? Acho que é dislexia, né? O pastor falou hoje cedo. Mas, né, minha mãe tinha havaianas e ela sempre resolveu o meu problema, né? Então, apesar da dislexia, Deus me ajudou, né? Não, Moisés, né? Moisés também era uma figura de Jesus Cristo, né? Eu estou fazendo uma passagem rápida, eu não vou fazer isso demoradamente, mas Moisés é um outro exemplo. E ele foi fiel, mas ele acertou? Não, ele falhou, ele matou o egípcio, ele casou com uma mulher que não era do povo dele, ele bateu na rocha quando ele devia ter falado, ele errou. Ele era o Redentor? Não, mas Deus fez uma promessa que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Então a promessa da redenção, ela foi dada, a misericórdia de Deus, né, declarada ao longo da Escritura, né? E essas promessas continuam. Davi, por exemplo, Deus faz essa promessa lá no capítulo 7 de 2 Samuel, que o descendente dele, né, iria afirmar um reino eterno. Né? O reino eterno viria de Davi, né? Jesus é descendente, né, de Davi, né? Então as promessas do Redentor já estavam lá. A Escritura, ela cria o clímax, né? E ele vai movimentando toda a história da redenção até que vem o Salvador, né? A salvação nos é dada, né? A justiça que vem de Deus pela fé é através de Jesus Cristo. Então a narrativa da salvação chega até Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo, como nós lemos, né, ao longo dos evangelhos, ele cumpre a justiça em seu viver. Ele cumpre plenamente a justiça de Deus. Ele vem ao mundo, ele é o Redentor esperado, ele é a semente prometida, ele é o rei que veio reinar sobre a terra, né? Deus preparou tudo para que ele chegasse, para que ele viesse ao mundo. E ele viveu em perfeita justiça, ele cumpriu toda a justiça no seu viver. Ele adorou a Deus, né, em perfeita santidade, ele adorou a Deus, né, nos seus relacionamentos com Deus, com os seres humanos e cuidando de todas as coisas criadas, né? Então, o Jesus Cristo, ele cumpre toda a justiça de Deus, ele cumpre toda a lei e por isso ele é o sacrifício perfeito. Ele é o único sacrifício perfeito e ele recebe nele toda a ira que estava destinada a nós em sua morte. Então, na cruz do Calvário, ele se entregou. Muito mais do que os homens quiseram pegá-lo, as traições, tudo isso é verdade, né? Eles foram instrumentos nas mãos de Deus para que a justiça de Deus se cumprisse, né? E a justiça de Deus se cumpriu em que Cristo morreu em nosso lugar. Na cruz do Calvário, foi morto por nós, né? Sofreu a ira que estava destinada a nós, os que cremos, e em sua morte ele traz salvação, né? E a certeza de que o sacrifício dele foi perfeito e justo, né, é que um justo não poderia morrer, né, jamais, né? Então o seu sacrifício foi aceito por Deus, ele era justo, ele era perfeito. Então, por meio da ressurreição, nós temos a certeza de que o sacrifício oferecido por Jesus Cristo foi aceito por Deus, né? E aqui é o clímax da redenção, né? Quando você pensa no ponto alto da história, é justamente aqui, na ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou, né? E justamente nós entendemos essas coisas
nos leva a uma resposta. Qual é a resposta do ser humano a essas realidades? Muito simples. A primeira, a fé, né? Nós devemos crer que, de fato, Jesus Cristo é a solução de Deus para a redenção da humanidade, né? Ele é a solução de Deus. E sendo a solução de Deus, nós devemos crer, né? Crer no Senhor Jesus Cristo, né? E, naturalmente, nos arrependemos dos nossos pecados. A fé junto com o arrependimento. Creia e se arrepende dos seus pecados. Entenda que os seus caminhos são errados diante de Deus e Ele te chama a um novo caminho. Você agora não vai viver para a sua própria glória, porque esse é o problema do pecado do início da criação. Ele te chama para viver para a glória de Deus. Então, essa é a realidade. Então, você muda de caminho, é uma mudança de direção. Isso é arrependimento. Arrependimento não é chorar, é mudar de comportamento, é mudar de atitude. Então, ele chama a uma mudança, tá certo? Então, eu não posso crer que alguém se arrependeu se ele continua nos seus delitos e pecados. Então, você é chamado à mudança, a um arrependimento. E essa mesma vida é uma vida também de esperança, porque assim como Cristo ressuscitou, nós temos a esperança de que nós, certamente um dia, ressuscitaremos também. Então há esperança, porque certamente Jesus vai voltar, e vocês cantaram sobre isso essa noite. Ele vai voltar e nós vamos ressuscitar juntamente com Ele e vamos viver eternamente com o Pai para a glória dEle. Então este mundo, este século, você foi chamado agora a viver de uma nova maneira. Uma vez que você foi alcançado pelo Evangelho, você entendeu o Evangelho, você sabe aonde você estava, para onde você veio, você tem a fé, o arrependimento e a esperança guiando a sua maneira de viver, os seus relacionamentos a partir de agora devem ser relacionamentos redimidos, tá certo? Relacionamentos arrependidos. Então, é aqui, entendendo a realidade do Evangelho, eu vou aprender a viver relacionamentos redimidos. Então vamos olhar de novo aquela imagem que nós olhamos e vamos reconstruir ela. Basicamente nós temos a mesma situação. O Deus, Criador e sustentador de coisas, Ele não muda, Ele é um Deus constante, Ele é imutável, Ele envia seu Filho Jesus Cristo, que é o quê? É o segundo Adão. O primeiro Adão falhou e Ele trouxe o quê? A corrupção dos relacionamentos. E Jesus Cristo vem ao mundo para fazer o quê? Para redenção dos relacionamentos. Ele vem reconstruir todos os relacionamentos que foram destruídos pelo pecado. Então, através de Jesus Cristo, nós podemos ter um relacionamento de amor e gratidão com Deus, e a expressão do amor e gratidão a Deus, nós fazemos em obediência à sua palavra. Então, nós temos um elemento importante ali, a palavra, a Bíblia. Então, a Bíblia agora é um instrumento que Deus usa para que nós nos relacionemos com Ele. Agora, o outro relacionamento importante, que era o homem e a sua amada esposa. A gente cantou isso também hoje. A gente não está falando de novidades, eu estou falando de coisas que vocês já sabem. Você é a amada esposa, você é a igreja de Jesus Cristo. Você vive como? Em unidade com Cristo. Tá certo? Às vezes, nós temos relacionamentos corrompidos. Seja você com seu esposo, talvez você com seus filhos, ou seus pais, não sei. Os nossos relacionamentos são complicados, são confusos, mas eles são corrompidos por causa do pecado. Mas há uma verdade aqui muito importante. Quando eu vivo de tal maneira que eu quero agradar a Deus, e a outra pessoa com quem eu tenho dificuldade de se relacionar, ela vive para agradar a Deus, não tem como haver divisões. A restauração, a unidade, ela surge por meio de Jesus Cristo. É Ele quem restaura todos os relacionamentos, tá certo? Então talvez você reclame do seu marido, ele não me ama, mas isso não é responsabilidade dele. A sua responsabilidade é amar a Deus. Tá certo? Você não tem que ditar as questões do seu esposo, da sua esposa. Você tem a sua responsabilidade de adorar a Deus e de obedecer a Deus. E se Deus manda você respeitar o seu marido, respeite. Acabou. Você cumpre com o seu papel, que você vai alcançar a unidade. A mesma coisa o esposo. Não adianta reclamar que ela não te respeita. Você deve amá-la. Você deve amá-la porque você ama a Deus. Você se relaciona com Deus e como você quer agradar a Deus, você vai amar a sua esposa. É para isso.
né? A unidade, ela surge justamente do fato de que Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Ele veio trazer vida, né? Ele veio restaurar os nossos relacionamentos, tá bom? É impossível, né, você ter um relacionamento de unidade se você não tem um relacionamento com Deus. Tá certo? Então, você deve se relacionar com Deus. E se você não lê só a Bíblia, tem preguiça de ler a Bíblia, não gosta de estudar, né? Fala que é muito difícil ler, né? Todos os dias, né? Como que você quer restaurar os seus relacionamentos com as pessoas com quem você convive se você não quer se submeter à palavra de Deus? Né? Então, o seu relacionamento com Deus é muito importante para que haja relacionamentos restaurados. Já estou embaralhando tudo, né? Então, relacionamentos restaurados são frutos de pessoas que se submetem a Deus, né? Através da palavra, vivendo de maneira grata, segundo o que Deus estabelece. A unidade é para ser vivenciada onde? Na igreja. É interessante que Deus é coletivo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele nos chama a viver no coletivo, né? Então, se você pensa que é possível adorar a Deus isolado, sozinho, isso não é adoração. A adoração a Deus, ela é coletiva, é no corpo de Cristo, né? É aprendendo a amar os seus irmãos que estão ao seu redor, né? Os textos que foram lidos hoje, eles apontaram claramente nessa direção, que nós devemos cuidar, amar uns aos outros, né? A famílias, irmãos, né? Tudo isso, né, que nós vemos, né, e a unidade que ele fala no texto de João, é isso que deve acontecer no seio da igreja. Você não está aqui, e não adianta, se você está chateado com outro irmão, você senta desse lado e não gosta do irmão que senta do outro lado, meu amigo, senta com outro e resolve. Tá certo? Porque os nossos relacionamentos, eles têm que ser santificados a Deus. Nós devemos viver essa unidade no seio da igreja. A igreja tem que aprender a amar uns aos outros. Tá certo? E eu não posso falar hoje, porque faz muito tempo que eu não visito a igreja, mas eu aprendi a amar aqui dentro dessa igreja, né? Então, foi aqui, não foi em outro lugar. Então, o amor deve ser construído, tá certo? O amor deve ser construído. Então, se há problemas, resolvam os problemas. Se a pessoa está fraca, ajude aquele que está fraco, né? Se o outro está precisando ser consolado, console ele. Se o outro está rindo, ria com ele. Se o outro está chorando, chore com ele, né? Vivencie, participe da vida um do outro, né? A igreja é um ambiente para viver relacionamentos santificados, né? Então, aprenda isso, né? Entenda que a palavra de Deus tem este propósito. E todos nós somos chamados pelo Evangelho para proclamar o Evangelho, né? Porque ninguém veio aqui simplesmente, fui chamado por Deus, mas você foi chamado por Deus para ide, né? Você conhece lá Mateus, né? Ide por todo mundo, né? Ensina-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado, né? Fazeis discípulos, né? Ensine todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, você não é chamado apenas para ser, às vezes eu uso essa expressão, né? Assistente de culto, né? Que vem aqui, assiste o culto e vai embora, né? Você não é um assistente de culto. Você veio aqui para aprender do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para aprender a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e ensinar essa mesma palavra fora daqui. Então, você vem receber a bênção de Deus pela sua palavra, e você é chamado a compartilhar dessa bênção com o mundo perdido. Tá certo? Então, o Evangelho leva a isso. E isso não é uma coisa estanque, né? Não, eu só vou pregar o Evangelho. Não dá, né? Então, eu só prego o Evangelho, esse negócio de estudar a Bíblia e viver em unidade não é comigo, né? Isso não é uma coisa estanque, né? Como, né? Pensa numa igreja que só se preocupa em pregar o Evangelho, mas despreza a palavra de Deus e despreza a unidade. Ela está desprezando o conselho de Deus. Isso não é uma igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo, ela ama a palavra, ela ama viver junto, de estar junto, de cooperarem junto em torno do Evangelho, e ela proclama o Evangelho. Ela faz todas as coisas. Todas as coisas para quê? Para a glória de Deus, né? Porque essa é a finalidade. Uma vez que nós somos chamados a vivermos relacionamentos santificados, relacionamentos redimidos, esses relacionamentos, né, eles devem ser vividos na sua integridade. Tá certo? Nós vivemos isso com uma única finalidade, a glória de Deus, né? Não tem outro propósito. Então, eu não vou ser pastor para ser reconhecido, para as pessoas falarem, aquele pastor é legal.
né? Isso é bobagem, isso é tolice de quem não entende nada, né? Nós somos chamados para proclamar o Evangelho, para viver a unidade, para brigarmos, para chorarmos, para fazer todas essas coisas juntos, né? Às vezes eu falo que é bom que os irmãos briguem, mas resolvam os problemas. Tá certo? Não é para brigar, vou sair dessa igreja porque ninguém me ama, né? Isso é tolice, é criancice, né? A gente tem que aprender. Divergências, elas são reais, existem, mas elas precisam ser resolvidas, porque nós só temos um propósito, que é a glória de Deus. Se há divergências, resolve-se as divergências, porque a finalidade do corpo de Cristo é glorificar a Deus. Tá certo? Então, é muito claro, né? Vou citar Romanos 11:36, ele fala: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, tudo é para a glória de Deus. Tudo é dele. Vocês pertencem a Deus. Vocês foram criados por Deus. Todas as coisas, toda a obra redentora foi feita por meio de Jesus Cristo. E todas as coisas são para ele, para que Jesus Cristo seja glorificado por meio da igreja. Então, a finalidade disso, né, é mostrar qual é a nossa identidade. Então, quando nós olhamos para o Evangelho e pensamos da nossa identidade em Cristo, né, nós devemos pensar em como ser igreja. E naturalmente, essas questões, elas respondem isso. Né? No próximo slide, pensa, né, nós temos os elementos de base de crença. Quais são as bases da nossa crença? Quais são? A Bíblia, a igreja e o Evangelho. Essas são as bases das nossas crenças. Então, eu sei que essas são as minhas bases. A importância da Bíblia, né? A inerrância dela, né? a suficiência dela. Né? Então, nós conhecemos as verdades a respeito da Bíblia. Ela forma a base da nossa fé. Assim como o quê? A igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Aqui o corpo que é representado aqui localmente por esses irmãos e irmãs que têm fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está o corpo, e nós temos toda a doutrina que estabelece o que é a igreja. Assim como nós temos aquilo que define o Evangelho. Né? O Evangelho nós vemos o quê? A criação, vemos o pecado, vemos o quê? A justiça, a misericórdia de Deus, a salvação, né? E a esperança da vida eterna. Né? Então nós temos todas essas coisas. Então se você pega esses três elementos, a Bíblia, a igreja e o Evangelho, nós temos, por assim dizer, um resumo de todas as coisas que a gente precisa entender. Né? Tudo aquilo que a gente precisa entender, para saber que eu, sendo igreja, eu tenho que zelar e prezar e viver de tal maneira que essas coisas sejam extremamente importantes em minha vida. Porque eu devo viver uma vida olhando para as Escrituras, obedecendo as Escrituras em gratidão a Deus. Grato por tudo que ele fez e tudo que ele ensinou. Eu devo viver na minha igreja com unidade. Né? Com unidade, eu devo viver com unidade. Tem divergências? Imagino que teve. Eu não estava no culto de negócios ontem, né? Mas às vezes acontece. No culto de negócios eu concordo. O outro discordo. Aí tem aquele que fala, todo mundo a favor. Todo mundo a favor. Mas tem outro que fica lá, mas eu não concordo. Né? Cadê a unidade? Tá certo? Então você foi chamado para viver unidade. E quando você vive a unidade, você concorda com o corpo de Cristo. Você não vai entrar em divergência, que senão você é rebelde e contradizente. Então você tem que entender que você faz parte do corpo de Cristo. E você vai apoiar o corpo de Cristo, onde quer que seja, por que quer que seja. Se você não entende isso, né, você nunca vai ser corpo de Cristo. E com relação ao Evangelho, nós todos somos chamados a sermos cooperadores do Evangelho. Todos cooperam para o Evangelho de uma forma ou de outra. Tá certo? O pastor, ele é responsável sim pela igreja, mas todos nós somos responsáveis por pregar o Evangelho. Todos nós somos responsáveis por fazer discípulos. Então, se o trabalho está pesado demais para o pastor, então está errado. E você é o culpado disso. Tá certo? Porque todo mundo tem que trabalhar em prol do Evangelho. Toda a igreja. Aqui é a unidade. Todos somos cooperadores do reino de Deus. Todos somos chamados a trabalhar juntos para o reino de Deus. Todos têm que contribuir de uma maneira ou de outra. Tá certo? Você não é chamado para criticar ou reclamar. Você é chamado a cooperar. E cooperadores, assim como a mulher, né, a ajudadora, né, ela coopera com o marido. Né, a igreja é chamada a cooperar com Cristo na proclamação do Evangelho. Então todos somos responsáveis. Tá certo? Então,
como eu falei, tudo é para a glória de Deus, né? Quando a gente olha lá, né, o texto de João 17, ele fala, eu vou glorificar a Deus como? Santificado na palavra. É assim que nós glorificamos a Deus. Ele nos santifica na palavra, né? Porque Ele faz essa obra em nós, e nós somos 100% responsáveis de nos santificarmos na palavra. Então, Ele nos santifica e nós somos 100% responsáveis de nos santificarmos. Então, buscar a palavra de Deus, né? Olha, não pense que o pastor tem que ficar pegando no seu pé. Leu essa semana, né? Decorou o versículo. Não, isso é responsabilidade sua. Ele faz isso porque Ele te ama. Tá? Eu tenho certeza. Né? Se Ele não te amasse, Ele já tinha... te vira, né? Fala, né? Vai, né? Ele ia falar alguma coisa desse gênero, eu não sei... como o Neil fala dessas coisas, né? Porque eu sei que ele de vez em quando, né? Fala, né? Pega o beco ali, né? Lá em Manaus a gente fala, pega o beco, né? Vai embora, né? Então, essa ideia, você é responsável, né? Então, por que você não lê sua Bíblia? Né? Você pode dar um monte de desculpa, mas você não lê porque você não quer. Não existe outro motivo, né? Sei lá, talvez aquela coisa que você vê na televisão seja mais legal do que ler sua Bíblia. Mas você tem que aprender a amar as Escrituras. Né? E como você aprende? Lendo. Estude a palavra. Isso é sua. Você é 100% responsável por estudar a tua palavra. E para quê? Para você ser o cara que sabe mais versículos de cor? Não. Para glorificar a Deus. Esse é o sentido, essa é a finalidade. A unidade. Você é chamado para viver unidade. Né? E como a gente vive unidade? Né? Tem Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou citar esse porque eu não decorei esse versículo, né? Mas eu vou, né, me redimir um dia e vou decorar ele de cor. Né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Ixi, estou no capítulo errado aqui. Capítulo 5, verso... Eita, que eu não estou achando o verso, mas eu vou achar aqui. Bom, não achei, mas tudo bem, eu vou me redimir ainda um dia por causa disso. Né? A gente vai estudar a próxima vez 1 Tessalonicenses capítulo 5. Mas o que ele fala lá no texto? Né? Que você admoesteis os rebeldes. Né? Depois vocês me ajudem. Eu sei que pode ser 2 Tessalonicenses. Admoesteis os rebeldes, consoleis os de pouco ânimo. 5,14, obrigado. Rogamos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros ou rebeldes, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Né? Aqui está um bom exemplo de como você pode viver unidade. Então, admoesteis, né? Vocês que são fortes, admoesteis os desordeiros, né? Porque sempre tem alguém que não quer manter a ordem. A ordem aqui vem a ideia de as fileiras do exército. Né? Está todo mundo enfileirado, indo para lá e tem um fora de lugar. Né? O desordeiro é esse, que está fora de lugar. Admoesteis os desordeiros, tá certo? E você que é admoestado, né? Seja humilde o suficiente para receber a admoestação. Você que é forte, esteja disposto a receber a admoestação. Todos estejam prontos a serem admoestados. Não importa quem seja. Mesmo que estejam errados, mas ouçam com paciência quando você é admoestado. Faz parte de ser membro do corpo de Cristo admoestar e faz parte de ser membro do corpo de Cristo ser admoestado. Tá certo? Vocês que são fortes, né, vou aproveitar, né, já que o pastor estava falando, né, quem vai orar, né, às 4h15 da manhã? Os fortes. Os fortes é que vão orar esse horário, né? Então, o pastor já sabe, né? Os fortes é que oram nesse horário. Os fracos é só mais tarde, né? Então, não que os que vão orar mais tarde são fracos, tá? É só brincadeira, tá? Então, não se ofenda comigo, mas entenda, né? Então, aqueles que são fortes é que vão se pegar aquele horário que ninguém quer, não é isso? Então, você que é forte, vá lá, tire aquele horário, ore, né? Seja um exemplo para os outros, tá certo? Aqueles que estão um pouco com ânimo, com os sofrimentos, as dores da vida, eles precisam ser consolados. Né? Então você tem que cuidar.
né? Assim como você tem que saber a hora de receber consolo, porque também nós sofremos, todos nós sofremos. Não importa se você é um membro que está há pouco tempo na igreja, ou se é um crente velho que nem eu, né, o pastor Neil e outros, né? A gente é tudo, né, quase velho, né? A gente está, né, no fim nas últimas voltas, né? A gente está lá nas últimas voltas, né? Então, nós estamos, né, há bastante tempo no Evangelho. Então, nós às vezes precisamos ser consolados, né? Eu vejo, é muito comum, né, nós encontrarmos pastores tristes e deprimidos pelas suas dificuldades no Evangelho. Porque não pensem que ser pastor é uma coisa fácil e legal. Não, é o que vai lá na frente, é o que faz tudo. Não, muitas vezes a gente chora, a gente sofre por cada ovelha, né? Não é fácil, né? Há muitas lutas, né? Mas também há recompensas. Né? E a gente sabe disso, né? A gente sabe da nossa responsabilidade como servo de Deus. Então, consolem, admoestem, né? E sustentem os fracos, porque tem aqueles que são fracos, eles precisam de ajuda, eles precisam ser levados pela mão, você precisa mostrar o caminho, ó, é aqui. Ele vai errar de novo, você vai pegar pela mão, você não, é por aqui. Né? Seja paciente para com todos. Né? Ele continua nisso. Viver a unidade é viver essas coisas. Né? É aprender a hora que você precisa ser sustentado, aprender a hora que você precisa ser consolado, aprender a hora que você precisa ser admoestado. Né? Você deve viver todas essas coisas, a unidade no corpo da igreja para a glória de Deus. Né? Você deve ter paz com todos, né? Procurar ter paz com todos para a glória de Deus. Mas não é aquela paz em que você vê seu irmão fazendo errado e você, eu vou deixar para o pastor que se vire com esse problema. Não, se você viu, você é o responsável. Você faz parte do corpo de Cristo. Se o seu irmão erra, você sofre também. O corpo, ele trabalha junto, todos nós trabalhamos juntos para a glória de Deus. Toda a igreja que está aqui reunida, ela tem a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Né? Antigamente, né, eu lembro, não sei se... Eu fui criado em cidade pequena. Né, e quando você mora em cidade pequena, se você faz alguma coisa errada, né, eu lembro até hoje que uma vez eu estava com uns meninos, eu devia ter o quê? Uns 10, 11 anos de idade, a gente entrou correndo, fazendo algazarra numa padaria, né? Aí uma mulher, ela parou na minha frente, olhou e falou, eu sei de quem você é filho. Né? Aí ele olhou para o meu colega que estava do meu lado, eu também sei quem é a tua mãe. Né? Na hora, eu calei a minha boca, né, e virei as costas e fui embora. Né? Porque, né, depois do puxão de orelha, você desperta e acorda. Não, é sua responsabilidade. O outro está fazendo desordem, bota ele na linha. Né? Todos somos responsáveis. Né? O trabalho de pastorear as ovelhas não é só dos pastores, todos somos responsáveis. Né? Um rebanho de ovelhas é muito interessante, porque geralmente as mais novas ficam no centro. As um pouquinho mais velhas, elas ficam um pouquinho ao redor. As mamães e os papais, eles ficam cercando tudo, né? E os cachorros por fora, para eles manterem no cerco, né? Os pastores são os cachorros, né? Meu filho sempre fala isso, os cachorros são os pastores que ficam botando todo mundo em ordem. Mas cada uma das ovelhas é responsável pelas outras. Né? Por isso que o discipulado é um desenvolvimento que começa no início da nossa vida e ele não para. Nós continuamos cuidando daqueles que nós discipulamos. Então, a minha vida foi isso também. Né? Os pastores cuidaram de mim, me ensinaram, me direcionaram, né? E eu fui amadurecendo, né? E eu estou lá na borda já, cuidando das outras ovelhas para que elas permaneçam no rebanho. Então, todos somos responsáveis pela unidade. Nós devemos viver a unidade e todos são responsáveis pela unidade. Não é de alguém em particular, mas de todos. Né? Assim como o Evangelho é de todos. É responsabilidade de todos. Né? Então, nós temos que fazer conhecido o nome de Jesus. E nós fazemos o nome de Jesus conhecido como? Lá em João ele fala o quê? Para que sejam um... Continua o verso. Para que o quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste. Aí fala, não fala assim? Né? Pelo menos na minha Bíblia fala assim, não sei a sua, né? Mas a minha fala assim. Então, para que o mundo conheça, ser unidade no corpo de Cristo é parte da proclamação do Evangelho. Não é tudo, mas é uma parte muito importante. Né? Porque você olha em Atos, né? A cada dia o Senhor acrescentava as pessoas, e as pessoas viviam em unidade. Tinha gente que já tinha medo, falava, puxa, é muito legal a unidade que existe, mas eles tinham medo.
né? Eles tinham medo, já não aproximavam mais. Mas a unidade, o corpo de Cristo operando e funcionando da maneira que Deus planejou, né? Ele é um corpo que atrai pessoas que proclamam o Evangelho. Mas também nós temos a responsabilidade de falar do Evangelho, né? Como crerão se não há quem pregue? Tá certo? Então, entendam, nós temos não somente a responsabilidade de viver a unidade de tal maneira que proclamemos o Evangelho através da unidade, assim como nós somos responsáveis de proclamar a palavra de Deus a todos aqueles que não conhecem, levando a verdade de Deus ao mundo, né? Fazendo o nome de Jesus Cristo conhecido entre todas as nações. Né? Eu estou fazendo minha parte lá no Amazonas, bem longe daqui. Deus tem me enviado para lá, né? Saindo dessa igreja. Deus tem me sustentado ao longo de todos esses anos. E nós, né, continuamos trabalhando e o trabalho não para, né, e nós temos a responsabilidade de continuar preparando homens e mulheres para que o nome de Deus seja glorificado. Então, quando nós olhamos, né, aquela frase resumo, né, nós somos criados para quê? Nós somos criados para glorificar a Deus, santificados na palavra, vivendo com unidade, para que o mundo creia em Jesus. Essa é a minha identidade. Essa deveria ser a identidade de todos nós. Eu devo viver dessa maneira, buscando a cada dia glorificar a Deus em todas as coisas que eu faço, buscando a cada dia viver santificado na palavra, buscando crescer no amor, no conhecimento, na fé, na esperança, em tudo que há em Cristo Jesus, vivendo com unidade com o corpo da igreja local. Né? Lá eu estou com meus irmãos e irmãs, é com esses irmãos e irmãs que eu vou aprender a amar, não é com outras pessoas. É com essas pessoas que estão ao seu redor. Né? Olha para a pessoa que está do teu lado. É essa pessoa que você tem que amar. Não é outra pessoa. Ame essas pessoas. Cuide dessas pessoas. Zele pela vida dessas pessoas. Tá certo? E proclame o Evangelho de Deus ao mundo. Né? Então, essas realidades se colocam. Então, a gente volta para a pergunta. Né? Como ser igreja de Jesus? Né? Viva como um representante de Deus. E como um representante de Deus vive? Né? Sendo o quê? Glorificando a Deus, santificado na palavra, vivendo com unidade no corpo de Cristo, e proclamando ao mundo, né, quem é nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a realidade. Nós não devemos ter dificuldades em entender. Não são coisas estanques separadas, mas são todas essas coisas juntas. Né? E fazendo todas essas coisas juntas, eu vou buscar e vou alcançar a glória de Deus. Né? E aí a gente pode pensar, né, e os meus sonhos? Não, os seus sonhos têm que ser santificados na palavra. Os seus sonhos têm que ser promover a unidade. Os seus sonhos têm que buscar, né, que o mundo conheça o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso para a glória de Deus. Então, se você não sonha glorificar a Deus, né, os seus sonhos são ruins. Se você não sonha ser um instrumento nas mãos de Deus para a edificação do corpo de Cristo, você está sonhando errado, você está se direcionando errado. Então, como eu posso ser uma igreja de Jesus? Né? Aí o último slide agora, né? Não sei quantas horas eu gastei, mas eu devo ser uma igreja que glorifica a Deus, santificado na palavra, vivendo com unidade para que o mundo creia em Jesus Cristo. Os meus valores, né? Esses são os meus valores. E a partir disso é que eu vou sonhar. Né? Eu sei qual é a base dos meus sonhos, porque se eu sonho com algo que não é santificado na palavra, isso não é um bom sonho. Se eu sonho com algo que não promove a unidade do corpo de Cristo, isso não é um bom sonho. Se eu não sonho com algo que proclame o Evangelho ao mundo, isso não é um bom sonho, porque nenhum desses sonhos que não levam essas coisas em consideração glorifica a Deus. Então, os sonhos que glorificam a Deus é de ser uma igreja que é santificada na palavra, que ela vive com unidade, de tal maneira que o mundo conheça o nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós somos. Em essência, essa é a definição da identidade da igreja. Né? E quem define os nossos sonhos somos nós mesmos. Você que define para onde eu vou. Se eu sei quem eu sou, eu posso dizer para onde eu vou. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou. Você vai ser levado pelas circunstâncias da vida. Então, muitos cristãos,
eles não pautam a sua vida por essa realidade, e eles ficam perdidos, sendo levados pelas circunstâncias da vida. Da mesma maneira, igrejas se perdem, porque elas ficam olhando o que os outros fazem, porque elas não sabem quem elas são e nem para onde elas vão. Eu tenho certeza que esta igreja é uma igreja que tem buscado viver de maneira santificada. É uma igreja que sempre procurou viver a unidade. E também é uma igreja que sempre procurou se responsabilizar pela proclamação do Evangelho. Mas nós temos que fazer isso com sabedoria. Nós temos que olhar para a realidade daquilo que Deus nos propõe nas Escrituras e viver com sabedoria, buscando ser direcionado pela palavra de Deus, buscando olhar o que pauta a vida do cristão, o que direciona a vida da igreja. E olhando para essas coisas, nós tomamos decisões. Muitas igrejas fazem o que todo mundo faz, sem olhar se essas realidades são, esses parâmetros, eu vou colocar dessa maneira, se esses parâmetros são cumpridos. Então, quando nós examinamos ou fazemos qualquer coisa em nossa igreja, lá em Manaus, a gente olha para essas coisas. Ele gera santificação na palavra? Isso que vocês querem fazer, ele produz a unidade no corpo da igreja? Isso que vocês querem fazer, ele vai fazer o mundo conhecer Jesus Cristo? Se passar nesse filtro, a gente faz. Se não passar, a gente joga fora. E a gente não teve medo, no dia que a gente entendeu todas essas coisas, a gente não teve medo de falar, esse ministério acaba, aquele outro, não vou fazer nunca mais. Tem que fazer isso, a gente tem que olhar, porque quando você tem certeza dos seus valores, você sabe o que você quer, e você sabe o que você não quer. Quando nós não temos certeza dos nossos valores, nós fazemos qualquer coisa e repetimos o que todo mundo faz. Então, a igreja, ela deve ter consciência de quem ela é. E uma vez que ela tem consciência de quem ela vai fazer aquilo que é justo, correto diante de Deus e vai viver uma vida que glorifica a Deus. Porque essa é a finalidade de todas essas coisas. Então, eu já ia falar amém, só que a voz falhou, Então essa é a ideia que eu queria trazer, pensar um pouquinho com vocês, como igreja, com pessoas que eu amo verdadeiramente, pessoas que cresceram comigo aqui, e eu espero que essa igreja cada vez mais cresça, e eu não venho trazer essas palavras para falar o que a gente faz ou coisa do gênero, a gente vem falar aqui o que Deus fala, o que Deus ensina, porque nós queremos ver justamente o crescimento e o engrandecimento do reino de Deus. Cada igreja, com a sua própria identidade, ou na verdade todas as igrejas deveriam ter a mesma identidade, mas cada igreja ela é autônoma para decidir os caminhos que ela segue. Então a igreja ela tem autonomia e ela escolhe os seus caminhos. Então o desejo do meu coração é que esta igreja escolha caminhos sábios para fazer a vontade de Deus. Amém? Então vamos orar ao nosso Deus. Santo e amado Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus fiel e bondoso, que nos chama a viver uma vida que seja de tal maneira que glorifique o Teu nome. Te peço que abençoe esses irmãos e irmãs que estão aqui, irmãos e irmãs que nós amamos, Senhor, que o Senhor abençoe essa igreja para que através dela, Senhor, o Seu reino seja engrandecido. Que essa igreja seja a cada dia um instrumento em Tuas mãos, que os Teus servos cada vez mais cresçam na fé, no amor e na esperança que há em Cristo Jesus, para que o mundo realmente creia em Jesus Cristo, Senhor. É em nome dele que nós te pedimos. Amém, Senhor.